Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38, é o nosso texto sobre Marta e Maria. Texto muito conhecido dos irmãos, com certeza. Texto que vai falar das duas irmãs de Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou dentre os mortos, são as irmãs de Lázaro. Lucas, mais uma vez, é inspirado por Deus para colocar essa passagem aqui, para que nos edificasse, para que nos ensinasse, porque, como eu disse de manhã, só Lucas fala do bom samaritano e só Lucas fala de Marta e Maria. Se de manhã Lucas estava dando uma ênfase na segunda tábua da lei, o que é isso, pastor, que o senhor está falando? Quando Deus dá os 10 mandamentos, na primeira tábua da lei estão os mandamentos concernentes a Deus. Não terás outro Deus além de mim, adorarás o Senhor teu Deus, guardarás um dia para o teu Deus, não falarás o nome do teu Deus em vão. Ali é a primeira tábua. E na segunda tábua é a tábua que diz acerca dos mandamentos para com o próximo. Não roubarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, e por aí vai. Então, se de manhã Lucas nos mostrou como é obedecer a segunda tábua da lei, e é legal que de tarde eu lembrava um pouco sobre isso quando estudava novamente esse texto, é que os irmãos devem lembrar que na primeira vez que Moisés vai ao monte e recebe as tábuas, ele desce, o povo tinha feito um bezerro de ouro, ele quebra as tábuas, derrete o bezerro, ainda bota o povo para beber o bezerro derretido de ouro no meio da água, e em seguida, alguns capítulos depois, Deus diz: Moisés, lavra 2 pedras novamente, que eu mesmo escreverei nelas as palavras que estavam na outra tábua que tu quebrou. Você vê ali Moisés num momento de indignação contra a idolatria. Então, se de manhã Lucas nos ensinou como obedecer e como cumprir a segunda tábua, a segunda parte, agora a ênfase vai estar na primeira tábua. E de manhã eu falava um pouco sobre isso, que é impossível cumprir a segunda tábua se você não cumprir a primeira. É impossível amar ao próximo se você não ama a Deus. É impossível você tentar inverter essas coisas. Então, Jesus está caminhando, não esqueça disso, rumo a Jerusalém. Desde que ele desceu lá do Monte da Transfiguração, ele está indo, Lucas diz, porque resplandeceu no seu semblante a intrepidez, a vontade, a disposição de ir para Jerusalém, encarar a cruz por mim e por você. Então esse é o contexto que todas essas coisas estão se dando, estão se passando. Então, vamos lá, Jesus chega na casa de Marta e Maria, que era em Betânia. Vamos ler? Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Vamos parar aqui. Eles estavam viajando, como eu já disse, desde o capítulo 9, versículo 51, Jesus está viajando rumo à cruz. E aí, o texto diz que eles entraram no povoado. Só que, claro, eu já disse isso, a Bíblia interpreta a Bíblia. E se você for lá em João, capítulo 11, depois a gente vai em João capítulo 11, em João 12, eu vou mencionar novamente esses capítulos, você vai entender que Marta e Maria, já falei isso no início da pregação, era irmã de Lázaro, e lá em João, o texto vai nos informar que eles moravam em Betânia, eles eram da cidade de Betânia, e aí você percebe que Marta, isso é muito curioso, porque apesar de ser uma mulher, ela é mencionada primeiro, tanto aqui quanto no Evangelho de João, mesmo antes do seu irmão Lázaro, dando a entender talvez que a sua irmã Marta fosse a mais antiga, a mais velha da casa, aquela que talvez realmente, apesar disso ser até uma quebra de paradigma daquela época, mas fosse aquela que fazia as boas-vindas da casa, tanto que é ela que aparece primeiro, recebendo Jesus, porque diz, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa, e coloca a casa como sendo de Marta, apesar de sabermos que naquela época isso era bem raro, constantemente, ou mais comum, era que o homem da casa, o filho homem, o irmão homem, tomasse a frente dessas coisas, mas é Marta que aparece, e você vai ver em outras passagens que a gente pode depois mencionar, a gente depois vai dar uma lida lá, em João 11, 12, que Marta está sempre tomando a atitude, ela está sempre à frente, ela está sempre tomando, dando o primeiro passo, à frente da sua irmã Maria e à frente também de Lázaro.
Então, seguindo, vamos para o texto do 39, diz assim: tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Até então, tudo em perfeita harmonia. Existe uma irmã chamada Marta, que hospedou Jesus em casa. Essa Marta, aparentemente, é a mais velha, porque diz que a casa é dela. Ela recebe Jesus. Assim que Jesus entra na sua casa, Maria, sua irmã, talvez, provavelmente mais nova, se lança aos pés de Jesus e está sentada a ouvir o que Jesus está falando. Então, não tem nenhum problema nisso. Não existe nada de errado até então nisso. A harmonia impera, Jesus está naquele lar e a presença dele é real. Maria corre e se coloca aos pés de Jesus, pés esse que ela vai ungir um pouquinho mais na frente em João, capítulo 11 ou 12, ela vai ungir e aí já está ela aos pés, sendo que agora ouvindo. Maria só aparece 3 vezes nos evangelhos. A primeira vez é agora. E ela está sentada aos pés, ouvindo as palavras do Mestre. Na segunda vez, ela aparece em João 11:32. Vamos lá, João 11:32. E olha o que ela está fazendo. Quando Maria, João 11:32, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vendo-a chorar. Vamos parar aqui. Então, primeiro, Maria aparece aos pés de Jesus, ouvindo as suas palavras, aprendendo dele. Segunda vez que Maria aparece, ela aparece de novo aos pés, sendo que agora chorando. E a terceira vez que Maria vai aparecer, em João, capítulo 12, ela também está aos pés de Jesus. Olha só o que ela está fazendo agora. João 12:3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Então agora ela está agradecendo. Primeira situação, ela está ouvindo, aprendendo. Na segunda situação, ela está chorando. E na terceira situação, ela está agradecendo porque Jesus já havia ressuscitado o teu irmão. Ou seja, 3 situações completamente diferentes, mas nas 3, Maria sabia aonde ela deveria estar. Ela sabia que não havia lugar mais seguro, ela sabia que não havia lugar melhor, ela sabia que não havia outro caminho ou outro meio no qual ela pudesse obter vida, consolo, porque quando ela foi ouvir de Jesus, ela foi ouvir as palavras de vida eterna. Quando ela foi chorar com Jesus, ela foi chorar porque sabia que ele consolava. E quando ela foi agradecer porque sabia que ele era digno. Então, ela sabia que ela podia estar em qualquer lugar, ela poderia estar na sua casa trancada, ela poderia estar na rua reclamando da vida, mas ela estava nas 3 ocasiões aos pés de Jesus. Meu irmão, hoje não nos é mais possível literalmente estar aos pés de Jesus, mas o que nós temos feito como igreja? Pelo menos o que a gente não tem tentado fazer não é isso, estar aos pés de Jesus, domingo após domingo, principalmente nesses 2 domingos que têm sido dificílimos para a nossa igreja. Aonde a gente pode ir, irmãos? Para onde nós iremos, se só Jesus tem palavras de vida eterna? Para onde nós iremos, se só Ele pode consolar e confortar? Para onde nós iremos, se só Ele tem as palavras finais? Para onde nós iremos, se nós não conseguimos fugir? Os nossos dias estão escritos e contados em suas mãos. Então, assim, ainda que hoje a gente não consiga fazer isso de forma literal, o que a gente tem feito aqui domingo após domingo é isso, é buscar aos pés dele tudo que ele tem para nos dar. Na semana passada eu pregava aqui dizendo que Jesus diz assim: tudo me foi dado. E eu dizia que tudo que um pecador precisa está em Jesus. Ainda que venhamos à igreja, ainda que ouçamos o pastor pregar, ainda que nos alegra fazer parte dessa família, dessa comunhão, Jesus tem tudo. E só Ele pode nos dar tudo. Nos momentos como esse, meu irmão, eu não tenho o que lhe dizer. Repetindo o que eu falei no começo do culto, o Guilherme falou para mim assim: pastor, olha, se eu não falar nada no louvor, é porque eu não sei o que dizer. Eu falei: eu também não sei. Eu também não sei o que dizer, Guilherme.
Mas Ele sabe, então eu vou aos pés dEle e vou pedir que Ele tome a frente, que Ele tome a frente, que o Espírito se faça presente e nos console, que Ele tenha liberdade e que Ele nos conduza de acordo com a vontade dEle. Mas aos pés dEle é onde eu quero estar. Quando me faltam as palavras, é aos pés dEle que eu quero estar. Quando eu não sei o que fazer, é aos pés dEle que eu quero estar. Quando a minha vontade é, como eu disse na semana passada, me esconder debaixo da cama e não sair de lá, é aos pés de Jesus que eu quero estar. Em nenhum lugar melhor do que eu poderia estar do que aqui no meio dos irmãos, junto com o corpo de Cristo, aos pés de Jesus. Ainda que as pessoas pensem, às vezes, que mais vale ficar em casa. Ainda que as pessoas, e aí eu não estou aqui minimizando não, queridos, o drama de ninguém, nem a dor de ninguém, porque acredito que todo mundo aqui está um pouco doído com o que a gente está vivendo. Mas pense comigo, meu irmão, é bem ilógico você julgar que é melhor ficar em casa num momento como esse. Se existe um lugar onde você deveria correr num momento como esse de luta, é para cá. Aqui estão as pessoas que nos amam. Aqui estão as pessoas que nos entendem. Aqui estão as pessoas que têm palavra de vida eterna. Aqui estão as pessoas que conhecem Jesus. Aqui estão as pessoas que podem chorar com os que choram. Aqui estão as pessoas que têm certeza da vida eterna. Aqui tem as pessoas que vão chorar, mas vão dizer, nesse exato momento, os nossos irmãos estão louvando e bendizendo o nome do Senhor na glória. Aqui, eu vou aonde? Vou ficar em casa sozinho? Ou procurar conselhos dos ímpios? Ou para o bar? Não. É aos pés de Jesus que eu quero estar. Vamos voltar para cá. Você percebe, ou você vai perceber já já, que Maria é a mais nova, que está aos pés de Jesus. Ela é um exemplo de alguém que ama mais Jesus do que o serviço a Jesus. Ela é um exemplo de alguém que ama mais Jesus do que a obra de Jesus. E cuidado com o que eu estou falando. Eu sou uma pessoa que valoriza demais a obra, até porque eu sou pastor, devo valorizar a obra. Eu sou alguém que valoriza demais o serviço a Deus. Eu sou alguém que valoriza demais a igreja, até porque sou pastor de uma igreja. Mas entenda, você, eu, e assim como Maria entendeu, a gente tem que entender que o amor a Deus, ouvir Jesus, ter intimidade com Jesus, estar perto de Jesus, é mais importante do que servir Jesus. Certo? Então entenda com isso, o que fazemos com Cristo, é mais importante do que fazemos para Cristo, certo? Porque de nada importa você fazer muita coisa para Cristo, se com Cristo você joga ele de canto, você deixa ele escondido, você varre ele para o canto da tua vida, tira ele do trono onde ele quer viver. Então guarde isso. O que fazemos com Cristo é mais importante do que fazemos para Cristo. Por que eu estou falando isso? Você vai perceber. Porque Maria escolheu ficar aos pés de Jesus. Era isso que ela escolheu fazer com Cristo. Ela escolheu comungar. Ela escolheu estar na comunhão, estar junto, estar ouvindo, estar perto, estar aos pés. Foi isso que ela decidiu fazer com Cristo. Ao passo que sua irmã Marta resolveu fazer algo para Cristo, mas esqueceu que tinha algo um pouco mais importante. Versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. O texto diz que Marta estava agitada. E aí eu queria começar o texto. É claro que todo mundo que prega esse texto faz uma crítica a Marta, e eu não vou deixar de criticá-la já já, mas a primeira aplicação que eu queria fazer, o comentário, é coitada de Marta. E coitada de nós. Porque constantemente, meus irmãos, eu acho que é mais fácil a gente se ver como Marta do que como Maria. Nós somos muito mais rápidos em fazer algo, em planejar, em agitar, em trabalhar, e é muito mais difícil para a gente sentar e ficar quietinho aos pés de Jesus. É muito mais difícil. Nós somos assim, nós seres humanos, estamos sempre muito mais prontos a fazer alguma coisa. O que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? Lembra que o camarada perguntou de manhã: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? A gente quer fazer. Então, coitada de Marta. E coitada da gente, coitados de nós,
que constantemente entramos nesse espiral louco, nesse redemoinho maluco de fazer, e esquecemos que às vezes a gente precisa parar e ouvir, parar e ficar quietinho, parar e ficar aos pés de Jesus, sem falar nada, sem fazer nada, só recebendo, só ouvindo, só com Jesus e não fazendo nada para Jesus. Até porque, sejamos sinceros, é um privilégio fazer algo para Jesus, mas vamos ser honestos, Jesus não precisa de nada da gente, queridos, de nada. Então, mais importante é estar com Ele do que fazer algo para Ele, porque Ele é o suficiente, ainda que seja muito bom louvá-lo, bendizê-lo, servi-lo, adorá-lo, tudo isso é maravilhoso, mas entenda, estar com Ele é infinitamente mais. Então, Marta estava muito atarefada, e aí, o texto não diz, o texto é sucinto, mas com certeza os apóstolos estavam juntos, e aí você pensa também que não era pouca coisa. Marta estava recebendo Jesus na sua casa. E quem aqui recebendo Jesus em casa não ia querer, queridos, montar uma mesa legal, fazer um banquete legal? Os apóstolos estavam juntos, eram 12. Comida para essa galera toda. Aprontar, servir a todos eles. Tinha um costume, o texto não fala também, não sei se aconteceu, mas tinha aquele costume de que quando você recebia alguém em casa, você lavava os pés daquela pessoa, você dava água para que ele lavasse a mão e os pés. Tanto é assim que Jesus vai falar para aquele fariseu: olha, eu entrei na tua casa e tu não me deu nem água para lavar os pés, nem me beijou. E essa mulher aí, está chorando e lavando meu pé com as lágrimas. Então você imagina, talvez Marta estivesse envolvida em tudo isso. Então, antes da gente criticar, claro, a atitude dela, ou da gente fazer uma reflexão acerca das nossas atitudes, a gente também tem que ser compreensivo e entender que talvez se fosse a gente faria a mesma coisa que Marta. Hoje a gente ainda faz a mesma coisa que Marta. A gente está toda hora correndo. Contudo, Marta vai um pouquinho além. Se não bastasse estar atarefada com as coisas, Marta critica a sua irmã e Marta vai mais a fundo. Pelo menos ela é sincera. Mas ela critica até o próprio Jesus. Porque ela diz assim: Jesus, não te importas? Assim, ele está nem aí? Está vendo esse negócio não? Está ligando para isso não? Eu estou servindo sozinha. E minha irmã está aí. Aí ela ainda vai a fundo e diz assim: ordena ela que me ajude. Ainda dá uma ordem a Jesus, indiretamente ela está dando uma ordem a Jesus, né? Manda minha irmã fazer alguma coisa aí, Jesus. Eu, hein? Pô, parece que não percebe, parece que não é Jesus. Então, queridos, cuidado com isso, porque, de novo, essa neurose, essas muitas atividades, essas muitas coisas que ocupam o nosso viver, o nosso dia a dia, podem fazer que às vezes nós nos coloquemos na condição de Marta e cometemos o grave erro de querer exaltar Jesus, querer chamar a atenção de Jesus. De manhã nós falávamos um pouco sobre isso aqui, mas vamos voltar para cá. Então, queridos, entenda, para Marta, servir a Jesus substituiu intimidade com Jesus. Cuidado para isso não acontecer na sua vida. Com Marta, trabalhar para Jesus substituiu ter comunhão com Jesus. Cuidado para que isso não aconteça na sua vida. Contudo, claro, a gente tem que fazer um porém, que ela queria oferecer o melhor para Jesus. Mas querendo oferecer o melhor para Jesus e não parando para ouvir as palavras de Jesus, ela se embolou, perdeu o foco, perdeu a noção e perdeu o que tinha de mais importante e de mais precioso naquela hora, que a gente vai perceber o que era agora. Versículo 41 e 42. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A repetição do nome Marta, Marta, no original, dizem os teólogos, que tem o intuito de fazer uma repreensão a Marta. É uma puxada de orelha. É como se fosse um pai chamando seu filho pelo nome e sobrenome 2 vezes.
esquece o apelido, esquece aquela chamada carinhosa e chama pelo nome completo para que ele perceba que algo está errado. Claro, em primeiro plano, Jesus tinha o intuito sim de mostrar que não concordava e que desaprovava a atitude de Marta. Contudo, você percebe também que Jesus estava preocupado com o coração dela, porque Jesus diz assim: tu andas inquietas e te preocupa com muitas coisas, ou seja, eu vejo o seu coração, eu vejo o que se passa por dentro de você, eu vejo o que está acontecendo, eu sei o que te aflige, eu sei o que te perturba, eu sei o que te incomoda. Só que tem o seguinte, Marta, deixe-me falar uma coisa, que apesar de te repreender, eu também quero te dar palavras de conforto, eu também quero te apontar um caminho melhor, eu também quero te mostrar solução, para você sair dessa neurose e para você sair desse mal que é ficar trabalhando, me servindo, contudo, não me adorando, contudo, não me colocando em primeiro lugar. Você já colocou o serviço, o trabalho a mim em primeiro lugar. Falei sobre isso há pouco tempo atrás, quando a igreja vira sua primeira adoração, a igreja virou um ídolo. Quando a família vira a primeira adoração, a família virou um ídolo. Quando o ministério vira a sua prioridade, o ministério virou um ídolo. Então, tudo pode virar um ídolo, ainda que essas coisas sejam boas na sua essência. O reformador João Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Se a gente não vigiar, se a gente não pedir a Deus, constantemente o nosso coração está produzindo ídolos. De coisas boas, o nosso coração está formando uma idolatriazinha. E quando a gente vê, a gente pegou aquela coisa boa e colocou no lugar de destaque, colocou no trono do nosso coração, no trono da nossa vida. E aí Jesus exorta, mas vem com essa palavra e ele vai dizer: olha, Marta, deixa-me falar uma verdade. Existe algo infinitamente maior do que preparar uma refeição. Existe algo infinitamente maior do que ter um ministério famoso, ter um ministério muito ativo, ter muitas atividades na igreja. Existe algo muito maior. E aí ele diz: na verdade, uma coisa só, Marta, uma coisa só supera tudo isso. Uma coisa só ultrapassa tudo isso. E sabe o que é? Maria, pois, escolheu ela, e essa não será tirada. É estar aos meus pés, é estar ouvindo, é estar em comunhão, é estar em intimidade. Maria estava ouvindo as palavras de vida eterna. Era o momento de ouvir, era o momento de estar com Ele. Lembra que tem uma hora, lá em João, no texto que a gente leu agora, no capítulo 12, no versículo 4, Judas diz assim: mas Judas Iscariote, um dos discípulos que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu o perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Isto disse ele, olha o que Jesus disse, isso disse ele, Judas, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava dela o que se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que para que me embalsamarem, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Então o que Jesus está dizendo? Olha, existem momentos para todas as coisas. Tem momentos que é para sentar e me ouvir, mas tem momentos que é para acudir os pobres. O que Jesus estava dizendo aqui? Olha, Marta, tem momentos, e esse era um momento crucial, que você deveria parar tudo e sentar aos meus pés e ficar só me ouvindo, só me adorando. Vai chegar a hora, Marta, que você vai precisar trabalhar. O que Jesus está dizendo para Judas e para todos que estavam ali ao redor, é claro que Judas, o próprio texto diz, ele estava de má intenção, queria roubar. Mas o que Jesus está dizendo: olha, não é o momento de vender nada, não é o momento de vender e fazer ação social, o momento é de me adorar. O que ela está fazendo é me ungindo antecipadamente para a minha morte que se aproxima. Mas vai chegar uma hora, e aí vocês trabalham com os pobres. Os pobres vocês vão ter sempre com vocês. Aí vocês acudam os pobres, mas agora é a hora de me adorar, agora é a hora de me ungir. E o que Jesus está dizendo aqui para Marta é isso: Marta, você não está conseguindo entender ou alocar prioridade, você não está conseguindo entender ou organizar a sua vida de oração, sua vida de adoração e a sua vida de trabalho e de serviço para mim. Cuidado com isso, Marta. Uma coisa só importante, e Maria escolheu a boa parte, é isso que o texto diz, e esta não lhe será tirada. Então, o texto diz que Maria escolheu, e de manhã a gente falava um pouco sobre isso, né? A soberania de Deus, a eleição de Deus,
não impede ou não anula a nossa atividade e nossa responsabilidade. Então o texto diz, Maria escolheu. Em nenhum momento aqui, já deixe-me adiantar isso, eu ia falar no final, mas quero adiantar, em nenhum momento, não passa pela minha cabeça, nem pela cabeça de nenhum dos teólogos que estuda esse texto, dizer que Marta não era crente. Marta era tão crente quanto Maria. Então você está vendo duas pessoas crentes, ainda tinha Lázaro. Só que Maria foi uma crente que escolheu a boa parte. Ela fez bom uso da sua responsabilidade. Ela fez bom uso da sua liberdade. Contudo, Marta fez mau uso. Eu poderia dizer isso que hoje, acredito que os irmãos que escolheram vir ao culto, independente do dia que estamos vivendo, escolheram a boa parte. Mas aqueles que não escolheram, ao meu ver, não fizeram boa escolha, porque não existe lugar melhor para estar do que a não ser aqui. Já falei sobre isso. Então o texto diz, Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ou seja, aqui também, Jesus está ensinando mais uma vez a preservação divina, ou seja, Maria escolheu essa parte, ninguém vai tirar dela, nem você, Marta. Maria escolheu me adorar, ninguém vai tirar dela, mesmo que você tenha que trabalhar sozinha. Ela escolheu a boa parte, e aqui você vê mais uma vez perseverança dos homens junto com a preservação divina, caminhando lado a lado. Claro, devemos perseverar nas nossas escolhas, devemos perseverar no serviço ao Senhor, devemos perseverar na adoração a Deus, sim. Contudo, Ele garante também que se nós perseverarmos, Ele vai nos preservar. Ele diz, ninguém vai arrebatar vocês da minha mão. Ele diz, vocês escolheram a boa parte, ela não vai ser tirada de vocês. Se eles escolheram estar aos meus pés, é aí que vocês vão estar, porque ninguém vai tirar vocês de lá. Então, de novo, duas doutrinas muito importantes. Perseverança dos homens, você tem que perseverar, mas contudo preservação divina. Deus preserva, Deus guarda, Deus protege aqueles que escolheram a boa parte. Então é isso que o texto está dizendo. O texto está colocando aqui duas verdades teológicas muito importantes, tanto a escolha pela boa parte, quanto a preservação e a perseverança de perseverar aos pés de Jesus. Ela tanto perseverou que a gente já citou aqui, né? Primeiro ela está aos pés ouvindo, aprendendo as palavras de vida eterna, depois ela está aos pés chorando a morte do seu irmão, e depois ela está aos pés de Jesus agradecendo, porque Jesus ressuscitou o seu irmão. Então, meu irmão, pense comigo, é impossível, não existe algo maior, algo melhor, algo mais poderoso, algo mais honroso do que estar aos pés de Jesus adorando e bendizendo o nome dele. Ainda que os nossos ministérios sejam ministérios importantíssimos, ainda que a função que a gente talvez exerça na igreja seja muito importante, ainda que a função que você exerce no seu trabalho seja muito importante, não existe nada que se compare ao estar aos pés de Jesus, ouvindo as suas boas palavras. Às vezes, não ouvindo, chorando, às vezes agradecendo, mas não tem nada que pode se comparar ao estar aos pés de Jesus. E aí, eu poderia dizer para mim, para você, Jesus vai dizer, você escolheu a boa parte, e isso não vai ser tirado de você. O que o mundo pode nos tirar, meu irmão? O pecado nos tira a vida. Sabia, hoje é um dia bom para falar isso. Às vezes a gente brinca com o pecado, às vezes a gente negligencia o pecado, às vezes a gente comete pecado achando que a gente está, sei lá, brincando de videogame e que vai ter restart. Contudo, meu irmão, se hoje ou se semana passada nós choramos a morte de dois irmãos queridos, é porque um dia o pecado entrou no mundo e o salário do pecado é a morte. Então, se você está brincando de pecar, se você está brincando com o teu pecado, você está brincando com algo que entrou no mundo e por meio dele, ele veio tirar a vida daqueles que nós amamos. Todas as pessoas que nós amamos, que morreram até hoje, aqueles que nós conhecemos que confessaram Jesus foram para o céu, pastor? Evidente. Estão onde agora? No céu. Fazendo o quê? Louvando, bendizendo, acordado, glorificando. Não estão dormindo. Isso é fato. Exalte o Senhor por isso. Contudo, entenda uma coisa, todas as pessoas que já morreram até hoje na face da terra, só morreram porque um dia o pecado entrou no mundo, e o salário do pecado é a morte. Ele chega para crente e para descrente. Então, se você está brincando de pecado, está brincando com o pecado, você está brincando com aquilo que tirou a vida daquelas pessoas que você ama, e que eu amo. É com isso que você está brincando. Quando a gente negligencia pecado, a gente está negligenciando aquilo que nos tira aquilo que a gente ama. Isso é duro.
Mas isso é importante de falar, porque às vezes a igreja vive, ou alguns irmãos vivem, acomodados no pecado, achando que é algo pormenor. Não é. O pecado é maldito. O pecado mata, e mata literalmente, quanto espiritualmente. Mata. É por causa dele. Deus não fez o homem, Adão e Eva, para morrer. Não era. Tanto não é que na restauração, quando Deus nos restaurar todas as coisas, claro, aqueles que já estão no céu já encontram-se na vida eterna. Deus estabeleceu que teríamos vida eterna, porque o interesse dele, o propósito dele sempre foi que tivéssemos vida eterna. Então cuidado, meu irmão, não brinque com o pecado. Acho que hoje é um dia muito importante também para falar sobre isso. Não negligencie o pecado, não fique, flertando com o pecado, porque no fundo, você está flertando com algo que está matando pessoas todos os dias, está levando pessoas para a sepultura todos os dias. Você está flertando com aquilo que mata as pessoas que você ama. E aí, de que adianta? E aí, claro, essa exortação serve para você, pastor, também. De que adianta a gente chorar? De que adianta a gente se compadecer, ficar triste? Se a gente fica brincando com o pecado no restante da nossa vida. Estou falando de tropeçar não, gente. Estou falando de ter queda não. Estou falando de ter um deslize não. Estou falando de viver no pecado. Estou falando de negligenciar, de brincar com o pecado, de flertar com o pecado. É disso que eu estou falando. Quando você faz isso, você está brincando com algo extremamente sério. Certo? Vamos voltar para cá? Marta aprendeu a lição. Marta aprendeu essa lição. Parece que a palavra de Jesus surtiu efeito. Vai lá para João de novo. João 11. Marta aprendeu a lição. Essa repreensão de Jesus, claro, estava cheia de amor, porque o próprio texto vai dizer isso. Quer ver? João 11, versículo 5. Ora, João 11, vou esperar os irmãos abrir. João 11, versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Você vê que aqui o texto nem cita Maria, né? Que a princípio é aquela que estava aos pés de Jesus, que escolheu a boa parte, mas o texto faz questão de citar de novo o nome de Marta. Aquela que todo mundo critica, aquela que fez a escolha errada, beleza. Mas olha o que o texto diz. Ora, amava Jesus a Marta, amava a sua irmã e amava também a Lázaro. Então ela aprendeu, ela tanto aprendeu que olha só as declarações que ela vai fazer. Maria está sempre aos pés, chorando, adorando, ouvindo. Mas olha o que Marta expressa mais à frente, depois de ter sido repreendida por Jesus. João 11, versículo 21 e 22. João 11, 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Ela diz: olha, Senhor, se tu estivesse aqui, o Senhor é a vida, e o meu irmão não teria falecido. Contudo, eu sei que se agora o Senhor pedir o que quiser, Deus vai te dar. Meu irmão, essa é uma declaração de fé poderosíssima. E aí, em contrapartida, beleza, Maria escolheu a boa parte, Maria ficou aos pés, mas essa declaração é importantíssima, é uma adoração belíssima. Senhor, eu sei tudo quanto for o Senhor pedir, Deus vai te conceder. Ou seja, o Senhor tem poder para fazer tudo. Outra declaração, no capítulo 11 ainda, no versículo 27, aí Jesus fala assim: olha, eu sou o caminho, a ressurreição e a vida. Aí olha o que Marta diz no 27. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela entendeu aquilo que o homem natural não pode entender. Falávamos sobre isso aqui de manhã. Ela entendeu aquilo que o homem normal não consegue alcançar. Ela disse: sim, Senhor, porque ele disse assim para ela: olha, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele está falando de escatologia, ele está falando de vida eterna, ele está falando de vida após essa vida terrena, passageira. Mas, contudo, ele diz assim: e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Ele faz uma pergunta para ela: crês nisso? Aí ela disse: sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ou seja, portanto, a história de Maria é bela, nos traz muitos ensinamentos. Adorar, estar aos pés de Jesus, estar quietinho ouvindo, saber a hora de não fazer nada e só
receber dele. Mas a história de Marta também termina de forma maravilhosa e também nos trazendo muitas lições, porque, como eu disse, é muito mais comum você se identificar como Marta nesse texto do que como Maria. Então, se você se identifica como Marta, amém, faça como Marta e termine como ela, porque ela termina fazendo duas declarações sensacionais que pouquíssimas pessoas tiveram o privilégio de fazer na Bíblia, na história do Evangelho. Quando Pedro vai falar isso, que Jesus fala assim: o que dizem de mim? Aí Pedro fala: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é profeta, outros dizem que sei lá quem é, enfim. E tu? O que vocês dizem? Aí Pedro diz: nós sabemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: muito bom, mas não foi carne e sangue que revelou isso, ou seja, não foi você que descobriu, porque o homem natural não pode descobrir isso, mas o Espírito Santo revelou isso a você. Ou seja, declarações que pouquíssimas pessoas tiveram o privilégio de dar, Marta fez. Marta que foi exortada, Marta que estava super ocupada, Marta que errou, Marta que tomou uma repreensão à frente de todo mundo. Imagina, à frente de todo mundo. À frente de todo mundo, Marta tomando essa puxão de orelha de Jesus. Foi ela que terminou exaltando, glorificando, bendizendo o nome do Senhor e restaurada para a glória do nome de Deus, entendendo como deveria ser as prioridades da vida dela. Então, aprendemos com Marta e aprendemos com Maria. Para terminar, 4 aplicações rápidas. Primeira aplicação, os crentes, lembre que eu falei, Marta e Maria eram crentes, os crentes podem ter, ou melhor, geralmente têm, temperamentos e atitudes diferentes. Então vamos aprender a viver em comunidade, vamos aprender a viver em família, vamos aprender que existem Martas e Marias na casa de Deus. Maria escolheu a boa parte, mas Marta, ainda que esteja muito atarefada, já ela vai entender, ou ela vai ouvir, o Espírito Santo vai exortá-la, Jesus vai chamar a atenção dela, e Marta vai entender que ela tem que organizar suas prioridades. Mas aqui na igreja, e em todo o corpo de Deus, irmãos, existem pessoas de todos os tipos. Então, cuidado com isso. Já falei isso aqui há pouco tempo atrás. Nosso intuito aqui não é criar um monte de gente que pensa igualzinho, que se veste igualzinho, que fala igualzinho. Não é esse o nosso intuito. Nosso intuito é que Deus use cada uma das pessoas dessa igreja dentro da sua qualidade, dentro da sua personalidade, dentro da sua beleza única que Deus te deu. Alguns mais agitados, outros menos, enfim, não vou entrar em muitos detalhes acerca disso. A única coisa que eu quero que você guarde é que dentro do corpo de Cristo existem crentes, temperamentos, atitudes, personalidades, tudo diferente. Então não exija que as pessoas sejam idênticas a você, pelo contrário, apenas entenda que as pessoas são diferentes. Segundo, os afazeres desta vida podem ser uma armadilha para a nossa alma. Podem ser uma armadilha para a nossa adoração, podem ser uma armadilha para o serviço de Deus, podem ser uma armadilha para a sua vida espiritual. Então, cuidado, os afazeres deste mundo são bons, você deve glorificar a Deus com o seu trabalho, você deve glorificar a Deus com as oportunidades que Ele lhe der, com as portas que Ele abrir. Seja o melhor em tudo que Deus te der para fazer, mas cuidado para aquilo que uma vez foi bênção, não se torne empecilho para a sua adoração. Não vou também comentar muito mais sobre isso. Terceira aplicação, a repreensão do Senhor a Marta serve para mim e para você. A repreensão que Jesus fez a Marta serve para a gente. Cuidado, você está muito atarefado, você está muito inquieto, contudo, uma coisa só, o texto diz: Marta, você está muito agitada, você está muito ocupada, contudo, só te importas uma coisa, que é ouvir, estar aos meus pés, me adorar. E a última aplicação, para a gente terminar, eu falei que a repreensão de Marta nos serve, a declaração de Jesus, ou a afirmação de Jesus acerca de Maria, também nos serve. Toda vez que escolhemos a boa parte, toda vez que escolhemos estar aqui, aos pés de Jesus, seja aqui, seja na tua casa, seja no teu quarto, seja numa reunião familiar, toda vez que a gente escolhe a boa parte, Jesus diz: isso não lhe será tirado. Isso não lhe será tirado. Da minha mão ninguém arrebata. Amém, meus irmãos? Que nós possamos aprender com essa passagem hoje acerca de prioridades, acerca de o que fazemos com Jesus e o que fazemos para Jesus. Que possamos aprender com Marta e com Maria e que a igreja cresça na graça e no conhecimento. Amém?